Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa aula eu vou mostrar para você como é que você faz para comparar, perguntar se um objeto string é igual a outro. Como mostrei para vocês umas 2 ou 3 aulas atrás, e eu falei para você que você não pode fazer isso aqui. Ó. Cria uma variável tipo string x e vou criar aqui uma outra. Vou colocar aqui menor, né? Colocar IFTO, né? E string y recebe IFTO. Você sabe que, eu não sei se você, creio que você tenha conhecimento, que o sistema computacional, cada caractere, o caractere maiúsculo e o caractere minúsculo, são caracteres diferentes, então ele vê como coisas diferentes. Nesse caso aqui, são 2 strings. Se eu colocar dessa forma aqui, ó, só vai ser criado uma string na memória, já que quando você cria um objeto tipo string dessa forma, e ao tentar criar outro simplesmente com o símbolo de atribuição, e se já existir um string com essa mesma sequência de texto, né, com a mesma grafia, ele não vai criar um novo objeto. Na prática, x e y estarão apontando para o mesmo objeto. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, se x é igual a y, né, ele vai colocar aqui para mim, solt, eu vou colocar aqui mensagem, ó, x é para mostrar a mensagem x é igual a y. Caso contrário, else, eu vou falar para ele mostrar a mensagem solt, x é diferente de y. Certo? Nesse caso aqui, ele vai falar que é igual. Ó. Salvei, vou compilar o código, ó, java.program.java e vou executar. Ó, ele fala que x é igual a y. Como eu falei para vocês, ele na prática ele está comparando um endereço de memória. Porque o conteúdo de x, na prática, é um endereço de memória. Está comparando se esse endereço é igual ao endereço que está em x é igual ao endereço que está em y. E eles são iguais, já que quando eu criava um objeto dessa forma, se eu criar um outro objeto com o mesmo conteúdo da mesma forma, ou seja, simplesmente com atribuição, ele vai verificar que já existe um objeto dessa forma, então x e y passa a apontar para o mesmo objeto. Agora, se eu vier aqui e colocar dessa forma, você pode interpretar que os dois objetos são iguais, já que o textual é igual. Mas do ponto de vista da computação, um I maiúsculo é diferente do I minúsculo, um F maiúsculo é diferente de um F minúsculo. Então, nesse caso, ele vai falar que as variáveis são diferentes. Ó. Java.prog1.java, Java.prog1. Ele fala que é diferente. Porque, na prática, ele compara os endereços dos objetos. O endereço do objeto não é o mesmo. Tá? Então, como é que eu faço para verificar se um objeto é igual a outro? Na prática, para você verificar se um objeto é igual a outro, eu vou colocar aqui o texto normal, tá? Vou até colocar, como eu coloquei para vocês na aula passada, eu vou criar esse aqui de forma diferente, tá? Recebe new, string e FPO. Mesmo eles sendo de conteúdo iguais agora, como eu usei new, eu forcei ele a criar um novo objeto, mesmo que já existe um objeto tipo string com o mesmo conteúdo. Tanto é que se eu pegar e compilar e executar agora, ele não vai falar mais que são iguais. Vão falar que são diferentes. Olha lá, são diferentes. Ó, mostrou para mim que são diferentes. Tá? Então, qual a forma correta de eu comparar objeto tipo string? Para isso, você vai usar isso aqui. Ó. Você vai pegar o x, ponto, ou y, pode começar pelo x ou pelo y, tanto faz. E aí você vai acionar esse método, ó, equals. E aqui, como parâmetro desse método equals, você vai colocar o outro objeto que você quer comparar. Quando você faz isso, na prática, ele vai perguntar, este é igual a este, o i do x é igual ao primeiro, desculpa, o primeiro caractere do x é igual ao primeiro caractere do y. Depois ele testa, o segundo é igual, o terceiro é igual, o quarto é igual. É isso que ele está fazendo. Neste caso aqui, você vai ver que ele vai falar que são iguais agora. Ó, Java, program.java, Java Prog 1. Ele fala que x é igual a y, porque eu fiz um processo de comparação caractere a caractere, e para me fazer isso, eu coloquei o método equals. Só que isso aqui te dá um erro, se você não é que te dá um erro, dá um resultado errado, se você colocar os caracteres diferentes. Ó. O único caractere que é igual aqui é o i, o resto é igual. Apesar de você ler o conteúdo da string, você está falando, os dois são IFTO, mas o sistema vai considerar diferente porque os caracteres são diferentes. Ó. Java prog 1.java. Java prog 1. Ó, ele fala que x é diferente de y. Mas o Java, o objeto string, ele me dá um outro método que faz a comparação entre os caracteres, né, levando em conta se a diferença de maiúsculo para minúsculo. Para isso, você usa um outro método chamado x.equalsIgnoreCase. Este aqui.
Agora ele vai falar que é igual, porque ele vai perguntar assim, I é igual a I? Vamos para o próximo. F maiúsculo é igual a F minúsculo? Não. Aí ele vai perguntar bem assim, se eu transformar esse F aqui para maiúsculo, ele vai ficar igual? Se eu transformar esse caractere para a sua versão maiúscula, vai ficar igual a isso? Vai. Então ele faz uma coisa parecida com isso, internamente. E aí, neste caso agora, ele vai ver que elas são iguais, ó. Java prog1.java, Java prog1. Olha lá, x é igual a y. Se você tem certeza que os caracteres são todos minúsculos ou são todos maiúsculos, faça preferência por usar o equals, porque ele é um método mais rápido. Agora, se você não tem essa certeza que os dois vão ser maiúsculos, os dois vão ser minúsculos, você utiliza equals ignore case. Então, pessoal, essa aula era para mostrar como é que eu faço para comparar strings, e essa é a forma correta de eu comparar para ver se uma string é igual. Bom, era isso. Até a próxima videoaula.